É com muita alegria, né, que nos convida para a gente refletir acerca de uma temática, né? Então, a gente sempre está procurando aprender junto com aquilo que a gente estuda e aquilo que nós queremos realmente passar. Então, essa temática é uma temática que é muito interessante, né? Quando bate a tristeza, como nossa irmã falou, quem não já sentiu por algum momento triste, né? Quando bate aquela tristeza, realmente o que fazer? Então, a gente vai ver aqui que no Evangelho existe essa questão, aqui no capítulo 5, né? Que é Bem-aventurados os aflitos, ele diz: Sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então, é um questionamento, né? Então, por vezes, a gente vai sentir essa inquietação, né? A vida parece não sair, digamos assim, conforme o planejado, e aí nós nos inquietamos. Isso nos leva a uma tristeza, né? Quando temos êxito, então, de repente, aí o que é que acontece? Quando não temos isso, nós ficamos tristes. Não tem como ficar alegre, tem? Não tem como ficar alegre. Aí, mas muitas vezes o resultado disso é que a gente se revolta, né? Contra tudo, contra Deus, se acha muitas vezes injustiçado, né? Com Deus e com o mundo. Né? Na psicologia, a gente vai ver que a tristeza, né, como todos nós sabemos, é uma emoção, né, básica e natural, que pode surgir em resposta a situações de frustração, perda ou desilusão. É uma reação normal que pode ser passageira e que, com o tempo, a pessoa costuma se recuperar. Né? Então, as emoções que nós sentimos, né, que nós temos, todos nós, é importante que nós possamos nos permitir sentir essas emoções. A grande questão, né, não é você sentir a emoção, é a reação de tudo isso. É a reação. O que é que a gente faz diante de uma tristeza? O que é que faz diante da raiva, diante do ódio? Então, isso tudo é que realmente importa, é essa reação. Nós somos pessoas reativas, nós falamos aí anteriormente que a gente se revolta contra as pessoas, contra Deus e tal. Então, isso é uma reação que muitas vezes, né, a mais das vezes, não vai nos ajudar. E aí, por vezes, a gente vai buscar alegria digamos, em coisas, em uma felicidade fácil, em coisas fúteis. Então, que realmente não nos enobrece, que não nos ajuda, e aí são alternativas que, digamos assim, são pouco elegantes e eficazes. E então, o que provoca a tristeza? Causas, né? Diversas aqui, como nós colocamos. Expectativa frustrada, notícias ruins, memórias desagradáveis, né? A memória que a gente traz lá daquele passado, dessa existência, né? Da minha infância, traumas, problemas financeiros, que ninguém aqui tem, né? Nem eu também não tenho problema nenhum financeiro. Desilusão amorosa, né? Antigamente, né? Eu não sei como a nossa irmã falou, Lúcia já veio aí dessa outra casa já faz tempo. Né? Quando a gente começa a falar da doutrina espírita, isso não quer dizer muita coisa não, viu, gente? Que eu já venho há muito tempo dentro da doutrina. Mas quando se fala nessa questão de desilusão amorosa, então eu acredito que vocês em algum momento já ouviram dizer, né? Fulano entrou numa depressão porque acabou o casamento, porque rompeu um noivado, porque acabou o namoro, não aceita, fica atrás da pessoa. Então, quer dizer, é uma tristeza normal, mas muitas pessoas elas querem o quê? Muitas vezes tomar até um remédio para a tristeza passar. Porque, como eu ia dizendo, né, há alguns anos atrás, né, que a minha época é essa, né?
Mas alguns anos atrás, o que é que acontecia? Quando a gente acabava o namoro, a gente ficava em quê? Pelo amor de Deus, não me deixe sozinha. Na fossa. Não é? Já ouviram esse termo? Fulano está na fossa. Então, era um termo para quem é mais jovem, pode nunca nem ter escutado. Mas era assim, dizia, fulano acabou, pronto, agora está na fossa. Por quê? Estava ali triste, né? Queria continuar com aquele namoro, mas aí a gente dava um tempo e aquilo passava. Hoje é quando a gente vê que a pessoa entra num processo de tristeza, e a mais das vezes não quer sentir aquela tristeza. Quem está por perto, que acompanha aquilo ali, aí também muitas vezes começa a ficar apavorado e começa a querer a levar a pessoa para um profissional que realmente passa uma medicação para a pessoa sair daquela tristeza. Mas é a chamada fossa, né? Então, que a pessoa passa, você faz um concurso, fez o Enem, tá, vai buscar uma vaga de emprego em tal canto, você não conseguiu. A gente vai ficar alegre? Não tem como, a gente fica triste, né? Então, essa perda de algo importante, briga com alguém querido, também nos deixa muitas vezes arrasados. Principalmente quando a gente reage de uma forma que extravasa, né? Então, você entra numa briga com aquela pessoa, você desencava defunto, abre um baú para tirar muitas coisas que é para atacar, que é para ferir aquela pessoa. Então, depois, isso é a reação, né? Então, depois vem o quê? Né? Aquela ressaca moral que o indivíduo fica. Poxa, não precisava disso, não era para tanto, não era para ter sido assim. Isso acontece muito dentro de casa mesmo, né? Entre os familiares, entre pais e filhos, né? Entre marido e mulher. E aí, quer dizer, é importante que aí a gente possa ir procurando perceber que é uma tristeza duradoura, né? Uma tristeza duradoura, ela pode ser um motivo aparente de um sinal de saúde mental, que está alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada quando aquilo passa a ser duradouro. Então, eu rompi com aquele casamento, com aquele namoro, não consegui tal coisa. Então, eu entro numa tristeza tão profunda que aquilo começa a ultrapassar aí o quê? Uns 3 meses. E eu não consigo sair daquela tristeza. Então, é isso que realmente a gente vê que nesse momento é recomendável o quê? Vamos procurar um profissional para daí ver o que é que de fato está acontecendo. Os sintomas da tristeza, né? Desânimo, desmotivação, falta de alegria, autoestima baixa, culpa, angústia, dor, né? Exaustão, choro, vontade de chorar. E são sintomas assim muito característicos da depressão. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem ficar preocupadas, alguns pais vão dizer, meu filho ou minha filha rompeu o namoro e não está aceitando, justamente por conta dessa demora de sair desse quadro e também porque os sintomas, por vezes, eles são bem semelhantes. A ciência, ela vem nos falar, ela confirma que a tristeza é uma emoção normal, mas que pode ser um risco à vida se for persistente. É o que a gente está falando. Se demorar aí mais de 3, 4 meses, vamos procurar ajuda. Então, a tristeza pode aumentar o risco de doenças cardíacas e câncer. O estresse emocional pode afetar o sistema cardiovascular e o sistema imunológico. O cérebro precisa de mais oxigênio e glicose durante a tristeza. O cérebro reduz a produção de serotonina durante períodos de tristeza. Então, essa falta, né, pegando esse último ponto, de serotonina, que ela pode causar transtornos, alterações a nível mentais e a níveis físicos também. Né? Então, que é um hormônio, né, que quando baixa essa produção, então vai justamente haver essa alteração. Numa alteração mental, você vai ficar mal-humorado, ansioso, depressivo, alterações físicas, você perde o sono, você passa a se alimentar mais ou menos,
vai acontecer isso. Então, essa mudança de apetite, dores crônicas também que acontece. Muitas pessoas, por vezes, desenvolvem a chamada fibromialgia, né, que também vai estar ligado muito à questão emocional. Então, muitas questões não trabalhadas, não tratadas, a pessoa vai ocorrer nisso aí. E tudo está lá, né, que começa com essa tristeza. Ok? Então, esse psicólogo aqui, americano, né, ele apontou o vazio existencial como um dos problemas fundamentais da época, do século passado, que ele já começou a estudar esse vazio existencial. Ele começou a se dedicar a entender a solidão, a angústia, né, para saber de fato o que é que acontecia nessa ansiedade, essa tristeza. Então, são pesquisadores assim que, ao longo do tempo, eles se envolveram e trouxe assim um trabalho belíssimo que é importante quem tiver interesse depois de procurar mais a respeito. A tecnologia versus a solidão, né? Apesar de toda a tecnologia que nos coloca muito próximos uns aos outros, continuamos longe com uma solidão muitas vezes doentia. Então, a tecnologia, ela tanto aproxima como ela também afasta. E a gente tem que ter esse cuidado para que daí, quando a gente se envolve muito nesse mundo virtual, nesse mundo da tecnologia, da mídia e de um modo geral, a gente muitas vezes se afasta daquela convivência normal, daquela convivência salutar, natural, de sentir o calor das pessoas, né, de poder dar um abraço em alguém, de trocar figurinhas ali, dar uma saída, né, para tomar um café, tomar um suco, alguma coisa do tipo, né? Então, dependendo de como se utiliza essa tecnologia, a gente pode se prejudicar. E nesse afastamento vai haver o quê? Uma tristeza. Vai haver uma tristeza, que muitas vezes vai surgindo aquela inquietação e que muitas vezes eu não sei nem exatamente de onde vem, nem detectei de imediato, e quando eu percebo, eu já sou aquela pessoa que estou mais no virtual do que no real, né? Então, a tecnologia ela vai servir, sim, como uma ferramenta para nos fortalecer os relacionamentos, mas também pode prejudicar quando nos afasta desse convívio. Então, aí nós colocamos aqui essa página, né, solidão ou solitude, e aí ele fala, solidão e solitude são estados emocionais diferentes que podem impactar o bem-estar. A solidão é um sentimento de vazio e isolamento. Já a solitude é uma experiência de autoconhecimento e de autoaceitação. Então, são situações diferenciadas, né? A solidão, ela vem acompanhada de um sofrimento psíquico. Mesmo que você até esteja usando aquela tecnologia, né? Aquele Zap, né? Aquele Instagram e tal, que aquilo também pode nos causar muito desconforto, porque a gente vai vendo uma realidade das pessoas que muitas vezes não é a verdadeira realidade. E aí eu começo a comparar com a minha, né, que num determinado momento pode estar difícil e isso me dá uma inquietação, né? Então, essa solidão, ela pode ser causada por situações não escolhidas, né? Ou de determinadas escolhas que muitas vezes a gente faz, né? Como separações, perdas, mudanças e tal. Já a solitude, não. É esse processo, né, que é necessário do autoconhecimento, né, da autoaceitação, de você aceitar, não de uma forma cômoda, aceitar quem você aceitar a vida que você tem, né? Não naquela coisa parada, sem querer sair do campo. A gente tem que ter ambição, né? E ambição é diferente de ganância, que muitas vezes a gente confunde. Aquela ganância de querer de todo jeito, passo por cima de qualquer pessoa, não. Mas é aquela ambição de me melhorar, de sair de de uma determinada situação. Aí, Joana de Ângeles, ela vem nos dizer, né, o seguinte, sobre a tristeza.
A tristeza não é o inverso da alegria, mas a falta de alegria momentânea. Por isso, você deve preencher sua tristeza com momentos de prazer. Por mais equilibrada que seja a sua vida, você não é imune ao sentimento de tristeza, porque você não controla tudo o que acontece ao nosso redor. Né? E outra coisa que eu coloquei aqui nesse destaque, né, preencher sua tristeza com momentos de prazer, é um ponto que a gente tem, é importante que nós possamos refletir. Porque o que é que me dá prazer? Será que eu de fato sei o que é que me dá prazer? Ou a gente está lá naquelas buscas de felicidade fácil, né? Naquela coisa superficial que realmente não vai me preencher, é algo momentâneo. Um exemplo das bebidas, um exemplo, né, bebida, a droga lícita e as drogas ilícitas também. Então, que muitas vezes você vai encher a cara, tira um final de semana, um feriado, enche a cara, né, para poder, digamos, sair, esquecer, para se sentir melhor. Porém, aquilo depois vai trazer um processo inverso. Por isso que é importante que nós possamos ter cuidado. Tu pode só desligar um pouquinho? Porque aí vai, a garganta vai dar. Hein? Ah, sim. Tá bem, ótimo. Então, é isso, né? Você trouxe um ponto muito importante. Tem as influências espirituais também, que nós não podemos desconsiderar, de forma alguma, né? Então, ali, o que é que vai acontecer? Se nós realmente já temos, a gente sabe que espírito tem em todo canto, né? Na nossa casa, no centro espírita, no cemitério, na rua, nas festas de um modo geral. Obrigada. Então, o que é que acontece? Vai haver um processo de afinidade. Então, aqueles espíritos que, de repente, não sejam espíritos vingadores, que estão próximo a mim, querendo uma vingança por uma questão aí do passado, né, de outras encarnações. Exatamente. Aí, com certeza, é o que vai acontecer. Então, essa busca pelo que te dá prazer, que vai aumentar os nossos hormônios, né? Então, feito a serotonina, a noradrenalina, então isso tudo vai aumentar, certo? São vários tipos, né, de neurotransmissores, de hormônios, e isso vai aumentar, né? Fazendo com que a gente adoeça menos, como foi a temática aqui do início do exorto que a nossa irmã fez. Né? Então, é importante aí, para isso, eu faço o quê? Eu me conheça, eu me autoaceito. Então, isso é muito importante, já nos fala aí, Joana. A depressão é uma doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Né? Então, essa questão aí é importante da gente saber diferenciar a depressão e tristeza. São duas, apesar de terem sintomas muito semelhantes, quando vai se aprofundando, a gente vai entrar aí no início depressivo, né? Então, pode ser que também a tristeza não seja um resultado de algo de aqui e agora, como nós colocamos as possíveis causas, né? Mas nessa esteira que a Joana nos fala aí das reencarnações. Então, muitas vezes a pessoa sente algo que ela não consegue explicar exatamente o porquê. Mas o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. A minha vida é muito boa, a minha vida é isso, eu tenho aquilo e tal. Mas eu me sinto assim por vezes. Então, muitas vezes, está onde? Está lá no nosso inconsciente, né? Então, porque o nosso espírito, ele vai trazer isso aí. Então, quando nós somos colocados, muitas vezes, numa situação, né, que nos serve de gatilho, então, o que é que vai acontecer? Aí vai bater aquela angústia, aquela tristeza, que eu não sei exatamente o que está acontecendo. Aí no capítulo 5,
nós vamos ver. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. Porque quando a gente vive voltado para essa vida do aqui e agora, por vezes a gente se perde e não se dá conta que existe uma vida futura, existe uma vida além, que nós estamos aqui num processo de aprendizagem, de melhoramento, de reencontros. Então, muitas vezes, é importante que a gente entenda que nós vamos sentir um tanto quanto enfraquecidos, mas que nós vamos sair disso aí. Então, os espíritos, eles passam essas instruções para a gente. Eles nos convidam, né, justamente para que a essa reflexão, né, para que a gente realmente pense, né, vai nos ensinando, vai nos mostrando. A gente tem essa dádiva, essa graça divina, né, da doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo de Jesus, e que vem nos mostrar, vai tirando no Evangelho, a gente vê isso, nos tira passagens e nos dá as instruções, nos explica direitinho o que é aquilo, né? Então, Deus nos envia esses espíritos justamente para que possam nos instruir, né? Para que eles possam nos instruir. E é importante a gente não deixar passar isso. Para nos instruir, e daí a gente vai se libertando, né? A gente vai se libertando, né, das nossas fragilidades, que todos nós temos. Ninguém aqui é perfeito, a gente sabe disso, né? Nem aqui, nem lá fora. Então, nesse planeta aqui, todos nós temos as nossas dificuldades morais e espirituais. Não tem como fugir disso. Eu sei quais são as minhas. É importante que cada um saiba quais são as suas. Onde é que você é mais frágil? Será que nós já chegamos a esse estágio de saber onde é que eu sou mais frágil? Então, para que daí eu possa realmente me trabalhar, eu possa me melhorar, né? Uhum. É verdade, é verdade. A gente fica já a determinadas situações não vai nos ferir, não vai nos atacar, não é? Então, justamente por isso. Então, André Luiz nos convida à reflexão também, no Espírito André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelera o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras, né? Então, a gente vê em toda a obra, né, de Jesus, do que ele nos trouxe, a gente vê que Jesus ele aponta o sofrimento, digamos assim, como algo, né, um prelúdio assim para que a gente possa suportar, para que a gente, com resignação, as dificuldades da vida, né? Então, é importante, e André diz, quando eu estiver à beira do desânimo, né, ou quando você estiver, acelere. Isso quer dizer, não fique ali no canto parado, não se entregue, não se entregue. Busque ânimo em você mesmo, dentro de você, para que você possa sair daquela situação, né? E a oração, como o nosso irmão cantou, né, é o amor que começa por nós mesmos, né, que é muito importante eu desenvolver esse amor por mim. Às vezes a gente fala muito no amor pelo outro, mas e o amor por mim mesmo? E como eu vou amar o outro se eu não amar a mim mesmo, né? E aí, ainda, Emmanuel, né, no Caminho, Verdade e Vida, aí ele nos fala sobre a tristeza. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo a terra. É Emmanuel que nos diz. Então, existe realmente digamos assim, essa tristeza segundo a terra, que é justamente problemas atinentes à nossa vida, do nosso dia a dia. Então, existem aquelas pessoas que se lamentam demais, né, que consideram até uma virtude a lamentação, aquelas pessoas que cultivam a desesperança e o tédio, naquele que se recusa a ver o aspecto positivo das coisas,
onde os problemas produzem desânimo, são tristes pela ausência do dinheiro, trata-se dos viciados na queixa doentia. Tal é a tristeza do mundo que prende o espírito na teia das reencarnações corretivas dolorosas. Então, quer dizer, a gente não está aproveitando das oportunidades, não é? A gente está deixando ela passar. Então, Emmanuel, ele vai pontuando essas questões aí, está no livro, a nossa irmã, quem quiser ver e tiver o livro, depois pode dar uma olhada, né? A questão também da vaidade, né, que é outro ponto assim que ele fala. Então, muitas vezes, por a gente não levar vantagem em determinados desafetos, em determinadas situações. Então, tudo isso as pessoas vão passar. Já a tristeza, segundo Deus, né, é não contemplar a si mesmo. Nos fala Emmanuel, né? Então, é não buscar a restauração moral necessária. Como nós falamos, nós estamos aqui para quê? Né? Para nos melhorarmos, nos restaurarmos. Né? É não observar o presente como um laboratório para a vida futura, que nós falamos. Parece que, pronto, existe essa vida, pronto, e acabou. E não... Hã? 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 Não sei. Bom, e aí é nisso aí que realmente aqui para mim está normal. Se chora demais, né? Muitas vezes quem avança por esse caminho redentor, se chora demais, jamais atinge o plano do soluço enfermiço. Você entende? Você chora, a gente chora. A gente chora de tristeza, a gente chora por essas perdas. Mas aí ele diz: você não entra no plano do soluço enfermiço e da inutilidade. Inutilidade, porque sabem reajustar-se valentes do tempo e golpes benditos de esforço para as novas edificações. Né? A tristeza é duradoura, né? Hã? Não, tá saindo essa faixa preta, não sei exatamente do que se trata. Mas uma tristeza duradoura e sem um motivo aparente pode ser um sinal de algo que não vai bem com a saúde mental do indivíduo. Nesses casos, é recomendável procurar ajuda de um profissional de saúde, como nós falamos anteriormente. Então, como lidar com a tristeza, né? É importante a gente ver que existem várias formas de lidar com a tristeza, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso aí? Né? Praticar atividades que dão prazer, né? Permitir o livre fluxo da manifestação emocional, né? Aceitar a tristeza, dar espaço para que ela exista, aprender com ela e depois seguir em frente. Né? Então, estou triste, realmente me aconteceu isso assim e tal, mas é importante eu aprender com essa tristeza. Aí nós colocamos algumas imagens aqui, né, que é aquela coisa, vamos caminhar, vamos tomar banho de mar, vamos abraçar, vamos namorar, vamos dançar, vamos visitar pessoas que já faz tempo aí que a gente não visita. Então, isso tudo vai trabalhar, mesmo que eu esteja lá meio que desanimado, lembre de André Luiz. Não se abata. Você sentiu, mas levante-se e vai e caminhe. Então é isso que eu tenho que fazer. Não, eu não posso ficar nessa. Então eu tenho que realmente sair. Então fazer algo de bom por você mesmo, né? Para você sair daquele cansaço, né? Então ler também auxilia muito. Vá à casa espírita também. Convide aquela pessoa que você percebe que está nessa situação, conversar com pessoas que melhoram. Tem pessoas que são muito depressivas, né? No jeito de falar, né? As mensagens que vão trazer, que você, quando termina de sair de perto daquela pessoa, você... Estou cansada. Eu toda vez, né, como a nossa irmã falou, eu sou psicóloga clínica, né? E eu atendo todo dia, o tempo todo, o dia todo, eu fico ouvindo o quê? Problema das pessoas. Né? É um problema das pessoas. Hein? Aí o que é que acontece? Eu sempre oro, sempre faço minhas orações, sempre peço a Deus ajuda. Eu já tive cliente assim que quando
A cliente vinha na escada, eu já vinha espírito que chegava primeiro do que ela. É. Mas é interessante que a nossa sala de atendimento, o nosso set analítico, como a gente chama, ele parece, é importante que seja blindado, para que realmente ali é como uma casa espírita. Existem determinados espíritos que entram e tem outros que ficam do portão para fora. Mas não importa, né? Mas de repente é aquela pessoa que carrega uma fé, né? Então que tem uma crença ali, algo convicto mesmo, e que isso é importante, né? Então essa é uma prática minha. Eu sempre oro por aqueles que vêm, né? E sempre estou procurando fazer isso aí para realmente a gente não se perder, porque por vezes é bem cansativo. Então, como curar a tristeza na alma, dicas para aliviar o estresse. A gente vai até dizer. Ah, tá. Eu pensei que era 2h40. Deixa eu puxar para cá por causa do sol. Né? Então, diga a si mesmo coisas sobre as quais tem certeza. Converse com você. É importante. Hoje, o índice, né, o nível de pessoas com ansiedade é altíssimo. Altíssimo. Da pandemia para cá, então, piorou consideravelmente. Então, é importante a gente entender que tudo começa no nosso pensamento. Tudo está no nosso pensamento. Então, é muito importante eu me dar conta do que eu penso, né? Então, conversar comigo mesmo, ver o que é melhor para mim. Existem determinados pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos. Então, é aquele pensamento insistente, persistente, que não quer sair. O que é que eu faço com ele, Lúcia? Conversa com ele, passa ele no funil. Então, vem aquele pensamento, você coloca outro para que você realmente questione. Aí, quando você questiona, vem outro e você vai nessa. É tipo o anjinho e o diabinho aqui. Fica aquela conversação. Então, é importante que a gente se dê conta que tudo começa no pensamento. Então, vamos trabalhar, né? Existem técnicas para isso. Limite o consumo de informação, às vezes muita informação, isso nos adoece, isso nos deixa triste, porque eu ainda não consigo elaborar, eu não consigo entender, e começa a consumir demais informações tristes, dolorosas, que vai me abater mais ainda. Se você está nesse estágio, então dê um tempo. Se você não tem condições de ouvir determinadas notícias, se dê um tempo. Procure coisas que realmente vá fazer com que aqueles hormônios aumentem de nível aí. Faça tudo o que puder para proteger você e a sua família. Essa convivência em família é da gente procurar se entender com aquelas pessoas que convivem conosco, que às vezes a gente ama tanto, mas não tem o costume, perdemos o hábito de dizer você é importante para mim. Não é cuidar no sentido só de prover, mas é prover amor, afeto, atenção. Então, para que realmente haja ali uma compreensão. Mas fulaninho não faz, mas meu filho não faz, mas tal. Então, quer dizer, mas por vezes, se eles não fazem, eu. Aí eu não faço porque eles não fazem? Não, eu tenho que realmente ir fazendo a minha parte. Se alguém me dá uma resposta agressiva, então é importante que eu, de repente, eu chegue no outro momento e seja aquela pessoa assertiva. Olha, não é você foi agressivo, você é um bruto, você é mal educado. Não vou começar por aí porque vai dar outra briga. Aquilo que você me disse me magoou. Eu fiquei muito sentido. Então, se numa próxima vez a gente puder ter outra forma para conversar, então são maneiras, de uma forma assertiva que a gente vai saindo dessa agressividade. Exercite a gratidão. A gente tem que ser grato o tempo todo, E a gente tem que ser grato também por aquelas pessoas da nossa vida são um presente. Pessoas são um presente. Aquela pessoa que está conosco, que divide ali a minha caminhada comigo, é um presente de Deus. É importante eu entender. Se não for daquela forma, mas é um presente de grego, é um presente porque só me traz problema. Não deixa, é uma forma pedagógica, para que a gente aprenda algo e a gente não está conseguindo enxergar.
respirar, né? A gente falou em ansiedade, respirar, como assim, Lúcia? Respirar é muito importante. Às vezes a pessoa está num processo de ansiedade, porém, o exercício de respiração não é de qualquer jeito, né? Não, você tem que parar, relaxar, inspira e expira, aumentando apenas a parte do abdômen, que é a respiração diafragmática, e aí você vai aliviando aquelas sensações, aqueles sintomas de uma possível ansiedade, tá? Tentar manter uma rotina, também isso nos ajuda muito, mantenha hábitos saudáveis, aí eu paro e vou pensar. Né? Não sou eu que vou dizer quais são os hábitos de vocês, não, você que vai ver, não, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem. Então, a gente vai analisar. Fique junto mesmo estando longe. Às vezes a gente está tão longe de alguém, mas tem como a gente ficar perto, né? Tem aquela pessoa que você diz, poxa, faz tempo que a gente não se vê. Mas quando você encontra, é a mesma alegria, é a mesma festa, é tudo do mesmo jeito, né? Então, a Joana de Anjos, para a gente finalizar, ela nos traz aqui. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é importante que aí cada um possa analisar a sua própria caminhada, o que você vem sentindo, quais são as emoções que eu sinto no meu dia a dia, né, para que eu não abra esse campo, né, para a enfermidade. Porque aí, quando eu falei ainda há pouco em pensamentos, né, e isso acontece muito, porque os pensamentos, eles vão gerar reações físicas, emocionais e comportamentais. Daí o porquê que a gente tem que estar tão atento à questão do pensamento, porque aí a gente realmente adoece. A gente realmente adoece da mente, né, das emoções e do corpo também, tá? E nós possamos viver, né, entendendo essa necessidade de sentirmos essas emoções, assim como a tristeza, para que nós possamos viver cada dia melhor. Ok? Muito obrigada, muita paz. Tá tudo.